3, 2, 1 e... Claquete. Bom dia a todos vocês que chegaram depois que eu não falei aquele bom dia especial. Ana Clara Campos de Melo Jordão, ok? Junto com ela entrou mais alguém que eu não lembro, Vitor Augusto, junto com ela, e depois Tiago, né, que acordou aí amanhã. E Gilvan Salviete Veloso, um lorde, né, velho? Um príncipe. Gilvan, eu vou te falar a verdade. Bom dia, Gilvan. Molecadinha, o que nós vamos ver hoje? O conceito da intensidade, o conceito da energia sonora em função matemática, ok? O que é a intensidade do som? Lá atrás eu havia dito para você que essa intensidade dependia de duas coisas. Depende da potência do som, claro, né, a quantidade de energia que ele pode entregar. Você pensa comigo uma caixinha, pensa nas JBLs da vida, você conhece muito bem, nós temos JBL Go 2, né, aquela piquititinha, mais baratinha, e nós temos a Boombox, né, a grandona lá, a JBL mais carinha, né, tem outras também maiores e mais caras também, mas perceba, se você colocar aquelas duas, uma do lado da outra, e um ser humaninho a uma certa distância, liga uma no talo, vai entregar uma quantidade de energia para aquele cara, liga a outra depois no talo, vai entregar muito mais energia para aquele cara, porque ela é mais potente, ok? Aí depois que eu analiso a potência, aí sim eu posso me movimentar, aproximando ou me afastando da fonte, para perceber que mais perto eu tenho maior intensidade, mais longe, menor intensidade. O conceito de intensidade sonora, e aí eu gostaria que você entendesse que esse é um conceito quase que universal. Intensidade luminosa, intensidade sonora, intensidade térmica. No geral, intensidade simboliza a potência aplicada numa área. Isso é de forma geral, tá ok? Qualquer tipo de potência, apesar de que a gente não estuda qualquer tipo de intensidade, desculpa. Apesar de que a gente não estuda essa intensidade nas demais matérias, mas a gente tem muita aplicação de intensidade, até lá na óptica, né, com a intensidade luminosa que vai incidir sobre um espelho côncavo e aí vai conseguir queimar algum objeto, né, com aquela sua convergência no foco. Então, pode ter N aplicações, mas intensidade nunca deixou de ser potência sobre área. Por isso, ela é dada em watt por metro quadrado. Só que se a gente abrir um pouco essa extensão, a gente começa a ter uma noção que dentro da potência nós temos a energia, né? PET. E isso me dá joule por segundo, o que a gente chama de watt. Está ali em cima. Ah, então dentro daquele watt eu tenho joule por segundo, eu tenho joule, eu tenho energia. Perfeito. E a segunda observação muito importante que a gente precisa notar é a área da esfera sonora, 4π raio ao quadrado. Por isso, do metro quadrado que a gente está acostumado a trabalhar lá em cima. Príncipes, 4π r ao quadrado, dá para você perceber muito bem que a relação entre a intensidade e a área está relacionada à distância ao quadrado, ok? Mantendo-se a potência do som constante e o 4π que é constante, por favor, entenda, esse 4π r ao quadrado vai estar aqui debaixo, ok? Se a pessoa não colocar para você aquela área do local onde você vai estar, você vai ter que calcular a área daquela esfera sonora que estamos chamando dessa forma. E por isso, 4π r ao quadrado vai entrar aqui, perfeito? E energia, show de bola, energia dada em joule, ok, Ana? É energia, perfeito? Show de bola. E aí nós temos a potência, caso não me dê a forma para calcular, e a área, caso não me dê a forma para calcular. Graficamente já deu para perceber que essa relação que é
distância e intensidade vai representar para nós, pô, isso aqui é y igual a k sobre x ao quadrado, uma função hiperbólica, logarítmica, neperiana, está aí dizendo para você que quando a distância aumenta demais, a intensidade vai diminuindo, né, até tender a zero. Quando a distância ela é muito curtinha, quando eu estou perto da caixa, a intensidade tende ao máximo, ok? Então, por isso, nós temos a relação entre a intensidade e a distância através dessa fórmula, desse formato. O que eu preciso que você entenda dessa aula é que, geralmente, o seu tímpano tem uma intensidade sonora mínima, aonde a partir do qual ele começa a escutar. Nós chamamos isso de limiar da audibilidade. É claro que na última aula a gente discutiu sobre o exame, né, de ouvido que a gente faz lá com o otorrino, laringologista, né, quando a gente vai no otorrino lá que faz um exame de audição, a gente precisa entender que ele vai excitar o seu tímpano com vários sons. Não só com os sons fraquinhos, de volume bem baixinho, para saber o limiar, né, quando que você começa a escutar em cada um dos ouvidos, né, cada uma das orelhas, mas ele precisa excitar o seu ouvido com sons de frequência diferente. Como assim, Simon? É sabido que o som grave, de poucas ondas, né, baixa frequência, poucas ondas por segundo, é um som que geralmente é mais difícil da gente escutar do que um som agudo. Um som agudo a gente escuta com mais facilidade, porque apresenta-se em muitas ondas por segundo para nós. Isso simboliza então, significa então que esse limiar da audibilidade que eu vou colocar aqui para você, ele é muito teórico, né? Ele teoricamente é aquele som, o primeiro volume onde a partir do qual você começa a escutar. Perfeito? Não estou falando de frequência, tá? Aquele limiar que a gente colocou aqui, aquela faixa de frequência audível, não é isso. Eu estou dizendo, dentro da frequência audível, tem volume muito fraquinho que bate no seu ouvido, intensidade que bate no seu ouvido, e que você não percebe o som. Mas a partir daquele instante, você começa a escutar bem baixinho, olha lá, ó, bem fraquinho, ó o som, ó o som. Aumenta esse volume aí a pessoa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Acontece que o fato de você começar a escutar um som depende também da frequência, né? Às vezes você está fazendo um teste auditivo e aí você coloca o volume bem fraquinho. Aquele teste de frequência que eu falo para vocês procurarem no YouTube, né? Teste de frequência. Perceba que se você botar lá no 20 Hz, talvez você não consiga escutar em 20. Tem pessoas aí que vão escutar lá nos 40 Hz, né, lá nos 35, mas isso vai depender do volume. Se você pegar o volume do seu fone e colocar lá bem lá embaixo, né, regula o volume e coloca lá no 1, né, lá no 10%, talvez você não vai escutar um monte de som que você deveria estar escutando, entende? Porque não é, a frequência audível é de 20 a 20 mil, mas não é qualquer som de 20 que você vai escutar. Não é qualquer som de 30 Hz que você vai escutar. Além da frequência, que diz que o seu tímpano já reconhece o som, a gente depende também do volume para ouvir, da intensidade, ok? E é isso que foi colocado aqui para nós como uma forma teórica, um limiar, ok? Aonde a partir do qual o nosso tímpano trabalha. Esse limiar ficou conhecido como limiar da audibilidade. Audibilidade, ok? O que temos antes desse limiar? Silêncio. Se você tiver espaço aí, quiser puxar uma setinha, por favor, coloque. Antes do limite da audibilidade, não tem nada. É silêncio absoluto. O limiar da audibilidade padrão que a gente utiliza para o ser humano, né, que vai acontecer para a maioria dos seres humanos, é 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado.
essa intensidade pequeniníssima, né? 0,00000000000000001 watt por metro quadrado. Esse 10 elevado a menos 12 seria o primeiro som que eu consigo escutar. Tudo aqui para frente é audível, ok? Inclusive quando você atingir um ponto que começa a machucar o tímpano. Repito, hein? Tanto para começar a escutar quanto para machucar o tímpano, nós temos uma, como eu vou dizer para você, uma junção de dois fatores. Precisa do volume, mas depende também da frequência, dos graves e dos agudos. Nunca se esqueça disso. Aqui é uma parte teórica. Sabe, mas quando eu vou ter que interpretar intensidade e frequência juntos, né? Numa questão totalmente teórica, que não for de cálculo. Porque esse é o embasamento teórico que ele está nos dando para o cálculo que vem a seguir. Já vou te explicar, ok? Mas quando eu vou analisar uma questão totalmente teórica, aí eu preciso ficar ligado, né? Que essa questão de começar a escutar ou até mesmo de doer o nosso tímpano, né? A gente chama ali de limiar da dor daqui para frente, isso tudo também depende da frequência. E esse limiar da dor é 10 elevado a zero. Olha que palhaçada. Podia simplesmente botar 1. 10 elevado a zero. O mísero 1 watt por metro quadrado já tende a causar em você o que nós chamamos de limiar da dor. Essa dor não precisa ser necessariamente agora. Talvez você já ficou em um lugar com um som muito forte, com um volume muito alto, em que você, quando chegou em casa, uma balada, um show, né, um evento, uma festa de família, um lugar mais fechado, que você chegou em casa na hora de deitar, aonde tudo se aquietou e ficou escutando um barulho no seu tímpano. Você ficou escutando um zunido no seu tímpano. Isso é péssimo para a saúde do seu tímpano, né? Significa, nesse exato momento, que você atingiu o limiar da dor por algum instante. E por isso o seu tímpano ainda está vibrando. E por isso você está escutando. Ouvir sons muito fortes, volumes muito altos, principalmente o fone de ouvido, né, aquele piquititinho, diferente desse daqui, que ainda faz menos mal à saúde, aquele piquititinho que a gente enfia dentro do canal, né, auditivo ali, que já deixa ele na cara do gol, é só ele soltar o som que o som já bate direto no tímpano, porque aqui ainda tem perdas, né, sonoras. O ouvido normal ainda tem perdas sonoras, porque o som tem que bater na sua orelha e aí, como um côncavo, né, entrar. Muito som vai voltar, mas algum som vai entrar pelo seu canal auditivo. Mas a ideia aqui, a questão aqui, é que esse som que entra de forma muito forte acostuma o seu tímpano a vibrar de forma forte. Seu tímpano vai sempre vibrar forte. Significa que com o tempo, vibrações mais fracas não produzirão efeito nele. Aí o seu limiar da audibilidade que estava aqui começa a andar aqui para frente. Começa a aumentar. Antes eu escutava sons de 10 a menos 12, agora eu só estou escutando sons de 10 a menos 8 watt por metro quadrado. Porque o seu limiar da audibilidade está chegando aqui na frente, ó, e aí você está ficando surdo, né? O que é naturalmente normal, né? Muito natural mesmo. A gente não escuta da mesma forma que a gente escutava enquanto bebê. E mesmo depois que o nosso tímpano amadureceu, a gente também não escuta da mesma forma que escutava antes. Então a gente vai perdendo a audibilidade normal, né? Até chegar velhinho e começar a botar a mão assim para escutar, né? E prestar bastante atenção na boca das pessoas. Então isso pode acontecer, né? Só que da mesma forma que eu falo da saúde da visão, a saúde da audição também é importante, né? Se a gente ficar forçando demais isso aqui, você vai ser mesmo aquele idoso que vai ficar com aquela parada aqui na mão, não escutando direito as pessoas. A gente pode ter uma audição boa, sim, né? Na nossa velhice, ou mesmo depois dos 40 anos ali, com a ideia de cuidar do nosso tímpano antes, tentar evitar ao máximo entrar nesse limiar da dor, ok?
Então, essa é a intensidade sonora e a gente vai utilizar ela. Para quê? Ou por que que eu vou utilizar essa intensidade sonora? Eu vou utilizar essa intensidade sonora para calcular um nível sonoro. O que é o nível sonoro, moçada? O nível sonoro é dado por um físico. Eu estou me confundindo todo aqui, porque tem um cara que ligou uma esmerilhadeira aqui do lado de casa aqui. Eu acho que é só para me encher o saco. Que ele não está cortando nada. Vocês estão escutando alguma coisa aí? Eu posso tentar me concentrar aqui. Dá para ouvir o barulho aí? Não, Não tipo, dá. só dá pra escutar. Perfeito. Esse microfone orientado aqui é o bichão. Então vamos nessa. Vou me concentrando aqui então que vai dar certo. Um físico, um cientista, na verdade, né? Graham Bell. Vocês devem já ter escutado falar sobre ele, né? Um dos seus feitos está aí a descoberta do telefone, né? Ele não foi bem o primeiro, mas também descobriu, né? Essa ideia aí. Mas o Graham Bell quis colocar para nós, repetindo, o Graham Bell quis trazer para nós uma grandeza física que medisse esse limiar de audibilidade, esse limiar da dor, mas sem a potência de 10. Ele quis transformar a potência de 10 em um número inteiro. Para que isso? Para facilitar os níveis de vibração sonoros. Para facilitar, criar uma escala que fosse mais fácil. Porque olha que como que não seria interessante. Qual que é o limiar da audibilidade? É 0. Abaixo de 0, eu não escuto, porque é 0. Acima de 0, eu escuto. E aí ele colocou, inventou e colocou para nós uma escala em decibéis. Talvez essa unidade você conheça. Sim ou não? O decibel ou decibéis. Você conhece? Temos aplicativos aí nos celulares que calculam, que medem os decibéis no local. Você conversa, você fala e ele mede quantos decibéis, né, quanta intensidade nós temos naquele lugar. Né? Se você chega num local com muito barulho, coloca o celular, ele vai medir qual que é a intensidade daquele local. A polícia também tem o decibelímetro, né, que vai medir quantos decibéis tem naquele evento, naquele local, se não está atrapalhando o vizinho, caso alguém ligue para a polícia, né, e dê uma queixa, ó, tem um som aqui que está me atrapalhando, vem dar uma olhada aqui. Então a polícia tem um medidor também. O decibelímetro mede decibel. E a ideia de Graham Bell foi como transformar potência de 10 num número inteiro. Você sabe? Já posso apagar isso aqui? Pode apagar? Sim ou não? Eu tirei foto, Simon, pode apagar. Tá. Aí a galera estava colocando aqui que deu uma travada. Aí eu queria saber o que que não deu para escutar, foi em alguma explicação? A última parte que eu estava dizendo foi a questão do decibelímetro, ok? Que mede decibéis. E aí eu fiz uma pergunta no final. A minha pergunta foi: como transformar potência de 10 em um número inteiro? Porque o que Graham Bell quis nos dar era uma grandeza diferente dessa, claro, né? Porque essa já tem a potência de 10 característica, então ele inventou uma outra grandeza, que ao invés de medir a intensidade, a energia, que essa já mede o nível de vibração do tímpano. É claro que ela está toda relacionada com a intensidade, né? Porque de forma muito simples, se o som é muito intenso,
muita energia. O que vai causar no tímpano? Muita vibração. Se o som é menos intenso, menos energia, menos vibração. Então ele pegou essa grandeza, intensidade, e transformou numa outra, que ele resolveu chamar de nível sonoro. E aí, escutaram tudo que eu falei? É travado, Simon, para mim. Estava dizendo que ele transformou essa grandeza e intensidade em um número inteiro chamado de nível sonoro, que mede o nível de vibração do tímpano. Só isso. Eu disse que é claro que esse nível de vibração depende da intensidade sonora. Mas é claro, um som de muita energia, de muita intensidade, faz o tímpano vibrar muito. Um som de baixa energia, de baixa intensidade, faz o tímpano vibrar pouco. Então, essa grandeza nova, que ele chamou de nível sonoro, também conhecida como o nível de vibração do tímpano, está relacionada com a intensidade sonora. Está relacionado à intensidade sonora, ok? Agora, a minha pergunta para você foi: como transformar por exemplo, um som grave perto do 1 é mais ameno que um som agudo perto do 1? Sim. Com certeza sim. Ok? De forma prática, sim. Na parte teórica, acaba que a gente não calcula isso, né? A gente não entra nesse tipo de cálculo. Mas a gente, de forma teórica, relaciona dessa forma. Ok? Perfeito? Show de bola. E aí, queridos, prestem muita atenção. Perguntei e você não me respondeu até agora. Como que eu transformo potência de 10 em um número inteiro? A Maria Rita estressou aqui, ó. Maria Rita respondeu: log, Simon. Eu acho. É isso, moçada. É possível transformar a potência de 10 em um número inteiro usando o logaritmo? Sim ou não? Vocês estão com a Maria Rita aí? Deve ser, Simon. Deve ser. Eita, galera do log Se a aí, Maria Rita maravilhoso. falou, tá falado, né? Eu concordo com ela, tá? Mas eu queria que mais pessoas concordassem, viu? Pelo amor de Deus, hein? Vou apagar isso aqui. Show. E aí a gente vai ver o nível sonoro, tá? Essa parte final dessa matemática, parte 2 da nossa acústica. Não, ela está falando que fui por uns trem de química, exatamente. Então nós temos aqui o nível sonoro, tá bom? O nível sonoro, meu amado, tem livro que chama de N, tem livro que chama de B, né? E livro que chama de beta. Tá bom? Essa é a linguagem mais comum de aparecer. O beta como sendo o nosso nível sonoro. Como que eu vou transformar a intensidade em nível sonoro?
através da equação. Beta igual a 10 log de I sobre I0. Ah, meu Deus do céu, tem que usar o log. Tem que usar o log, sim, senhor. Ok? Beta igual a 10 log de I sobre I0. Perfeito? Tá aí, nego drama. Tá aí. 10 log de I sobre I0. Simon, quem é o quê? Vamos nessa. Beta, por definição, é nível sonoro, cuja unidade é o Bel. É Bel. Só que tá vendo que a gente coloca um 10 aqui na equação? E que esse 10, ao passar dividindo para cá, fica Bel sobre 10? É o famoso decibel. Então, quando na fórmula física a gente engloba esse 10, e por isso que ele é englobado, para a gente sempre ter o decibel na equação, né, o fato dele estar aqui é justamente para a unidade já ser decibel, ou decibéis, como a gente costuma chamar. Se a minha equação não tem esse 10 aqui, a unidade física do nível sonoro é só Bel, ok? Então, o nosso beta vai ser dado em decibel. Bel, em homenagem ao nome próprio, a gente vai botar o B maiúsculo, tá bom? E o deci, de 10 elevado a menos 1. Né? Tem o deci, o centi, o mili e por aí vai. Quem é I e quem é I0? I0, padrinho, é o limiar da audibilidade. Para praticamente todo exercício vai ser isso aqui, 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Né? Claro que você vai ficar de olho caso ele dê um limiar de audibilidade diferente, mas não costuma dar não, ok? E também não é decorado, né? Isso aí tem que aparecer nos vestibulares, nas provas de vocês. Só preciso que você decore para a minha prova, o meu teste, que eu costumo esquecer de colocar, ok? Mas isso aí é doideira minha mesmo. E o I é a intensidade local. É no local que você está calculando ali. Qual que é a intensidade daquele lugar, daquele momento, ok? E dessa forma, imagine comigo a intensidade local do limiar da dor. Né? Imagina que a gente esteja numa intensidade 10 elevado a 0. Qual seria o nível sonoro? A gente pode calcular beta igual a 10 log de I, que é 10 a 0, sobre I0, que é 10 a menos 12. Aí já aplicando para vocês de uma vez, né? Beta 10 log de I, aí para o exemplo que eu estou colocando, tá? 10 a 0, lugar de muita dor aí, já de intensidade de dor, dividido pelo I0, que é o 10 a menos 12. Ok? Ao invés de fazer log da divisão, que é log de um menos log do outro, você pode dividir isso aí sempre. Sempre que possível, já divide isso. E aí a gente vai ter beta igual a 10 log de 10 elevado a 12. Concorda comigo? Aqui eu vou repetir a base e subtrair o expoente, 0 menos 12. E menos com menos dá mais. E por isso vai ficar 10 log de 10 elevado a 12. Quanto é o log na base 10 de 10 elevado a qualquer coisa? Quanto é log na base 10 de 10 elevado a qualquer coisa? É 1. É 1? Ué. Log de 10 na base 10 é 1. Aí vai ficar 12 vezes 1 vezes o 10 de fora. Não, escuta-me. Escuta-me. Quanto que é log de 10 elevado a qualquer coisa na base 10? Entendeu? Não quanto que é log de 10 na base 10. Quanto que é o log de 10 elevado a qualquer coisa na base 10. Vai ser essa qualquer coisa? Isso aí. Vai ser essa qualquer coisa. O Gustavo já tinha respondido, que ele falou que log de 10 na base 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é só descer o expoente. Né? A Maria Rita falou,
é o 12, também já tinha respondido, né? Agora ela colocou, é o qualquer coisa, kkk, né? É qualquer coisa. Então é um log fácil da gente trabalhar aqui, né? Não é porque é log que meu Deus, é log. Não, é um log fácil. Log na base 10, de 10 elevado a qualquer coisa, é qualquer coisa. Por isso, a gente vai ficar com 10 vezes log na base 10, de 10 elevado a 12, é só tirar o 12, é só descer o 12. E aí 12 vezes o 10 que está aqui, 120 decibéis. Então a gente já entendeu que existe um limiar aqui padrão, que nós chamamos de limiar da audibilidade, que é o 0 decibel, e o limiar da dor, que a gente vai representar a partir de 120 decibéis. Só que isso, eu repito, hein? Limiar prático. Tem como complicar, não. Tem como complicar mais, não. Ok? Um limiar prático, né? Porque, ou diria um limiar teórico, porque na prática depende das frequências, né? Que vão ferir o seu ouvido. Um som agudo ou um som grave, entendeu? Eu posso ter um som aí de 110 decibéis, mas muito agudo, que talvez machuque o seu tímpano, né, sem chegar nos 120 decibéis, mas isso aí é um outro olhar, é um olhar que a gente não vai fazer aqui, porque se ele colocou para você que o ferir o seu tímpano é 120, você tem que respeitar. Aí você não vai entrar com questões teóricas, com, mas e se fosse agudo? Não. Se fere aqui, é aqui. Sons abaixo disso não ferem, acima disso ferem. Então, 0 decibel é o limiar da audibilidade e 120 passa a ser o limiar da dor para essa intensidade, né? A partir de agora. Tudo bem? Simon, Eu? tem como estourar o tio com a altura? Frequência? Só com altura, não, né? Tem que ser com frequência e com volume. Tá ok? Entendi. Um som agudo pra caramba, mas com volume lá embaixo, não. Nos exercícios a gente vai considerar essa escala sem relacionar a frequência. Exato. Nos exercícios teóricos, exato. Ok? Poxa, não vai dar tempo. Eu queria colocar um negócio, uma questão para vocês, mas eu vou explicar de forma teórica, tá? Rapidinho aqui para vocês. Que você entenda o seguinte. Se essa intensidade local se dá através de um alto-falante, imagina que tenha um alto-falante com essa intensidade, ok? O nível sonoro deu 120 decibéis. Se eu colocasse 2 alto-falantes, dobra o nível sonoro? Um alto-falante tem aquela intensidade. Então, o nível sonoro do lugar, a polícia chegou lá e mediu 120 decibéis. Mas aí o cara ficou bolado e quis botar um segundo alto-falante. Ele botou 2 alto-falantes com aquela intensidade. Dobra o nível sonoro? A mesma intensidade, os dois? Aham. Pensa nisso para a nossa próxima aula. Tiraram o print?